Sumário pré-requisitos. Vamos dar, no capítulo de funções reais de variável real, definições elementares que incluem das propriedades das funções uma abordagem gráfica do sinal, da monotonia e dos extremos. Vamos ainda falar do domínio natural de uma função. Portanto, assunto este que ainda se enquadra na secção definições elementares. Os pré-requisitos necessários para compreender esta aula na totalidade são ter alguns conhecimentos na área de conjuntos, conjuntos numéricos e referenciais cartesianos em duas dimensões. Deverá ainda conhecer o conceito de função. Conceitos fundamentais a reter, palavra-chave. No fim desta aula deverá saber indicar o sinal, monotonia e os extremos de uma função real de variável real representada graficamente e determinar o domínio natural de uma função real de variável real definida através da sua expressão algébrica. As palavras-chave são função, sinal, monotonia, extremos e domínio natural. Propriedades das funções, abordagem gráfica. Portanto, vamos dar seguimento ao assunto que já foi introduzido na primeira aula. O sinal de uma função diz que f é positiva se as imagens, portanto é positiva no intervalo i, num subconjunto i do domínio da função f, se as imagens de todos os pontos x do intervalo i forem positivas, ou seja, qualquer que seja x pertencente ao intervalo i, nós temos que ter o fx maior do que 0. E diz que é negativa se todo o ponto x pertencente a i verifica a condição f de x ser menor do que 0. Dizemos ainda que f é nula num ponto A pertencente ao domínio de f se a imagem de A for 0. Diz então, neste caso, que o A é 0 da função. Vamos ver um exemplo. Estamos a visualizar o gráfico de uma função f e podemos concluir que f é positiva no intervalo menos 3 a 4 excepto 0. Isto porque qualquer objeto que se calcule no intervalo menos 3 a 4 vai ter imagem positiva, porque a imagem de menos 3 estamos a observar que é 1, portanto é positiva. A imagem de menos 2 é qualquer coisa entre 0 e 1, também é positiva. A imagem de menos 1 também é qualquer coisa entre 0 e 1, também é positiva. E assim por diante. No caso do 0, a imagem de 0 é 0 e a imagem de 0 não é positiva, porque nós na matemática temos três sinais. Temos o sinal positivo, negativo e sinal nulo. Ora, no caso do 0, a imagem de 0 dá 0, portanto é uma imagem nula, sendo que o 0 não está incluído nos objetos que têm imagem positiva. Agora, já não se passa o mesmo, por exemplo, com o 0,5, portanto, que tem imagem positiva, ou com o 1, que também tem imagem positiva, e assim por diante. Portanto, todos os pontos que têm o gráfico, todas as abscissas que têm o gráfico acima do eixo dos x, que é o que nós estamos a observar nesta zona que eu estou aqui a contornar. Portanto, esta zona toda está acima do eixo dos x, com exceção aqui do 0, que está no próprio eixo. Nesta zona toda, nós vamos ter a função positiva. Portanto, isto corresponde a ter o intervalo de menos 3 até ao 4. Portanto, a leitura é sempre feita no eixo dos x, relativamente ao sinal. Portanto, aqui aparece na definição que tem que ser um intervalo do domínio de f. Portanto, a leitura do domínio é feita no eixo dos x. Temos, portanto, que o intervalo é de menos 3 até ao 4. No caso do 4 aberto, com exceção do 0, porque já vimos que o 0 não verifica a condição fx maior do que 0, porque é igual a 0. E temos que a função é negativa no intervalo 4 a 5 aberto nos dois lados. Portanto, no 4 a função é nula, logo não pode ser negativa. E de menos 4 a 5, de facto, as imagens são todas negativas. Por exemplo, a imagem aqui de 4,5 é um número que parece ser menos 0,5 aproximadamente. E, portanto, verifica-se para qualquer ponto do intervalo 4 a 5 que a sua imagem se encontra nos valores negativos da reta real. Portanto, temos aqui uma imagem negativa. Em termos práticos, estamos a observar um gráfico que se encontra abaixo do eixo horizontal, do eixo dos x, e, portanto, se encontra abaixo do eixo horizontal, os valores de x que lhe correspondem vão ter imagem negativa. Portanto, podemos ainda dizer que
a função é negativa para os valores de x para os quais o gráfico se encontra abaixo do eixo do eixo horizontal, portanto do eixo dos x. Temos ainda que a função é nula em 0 e 4, porque a imagem de 0 já foi visto que era 0 e a imagem de 4 que é 0 também. Dizemos por isso que os zeros da função f vão ser o 0 e o 4. Apresentemos agora o conceito de monotonia de uma função. Dado uma função f de domínio D de f e o intervalo i contido no domínio de f, diz que a função é crescente no intervalo i se qualquer que seja x1, x2 pertencente a i, x1 menor que x2 implica que f de x1 seja menor ou igual do que o f de x2. Portanto, significa isto que as imagens variam no mesmo sentido que os objetos. Para desmistificar um pouco este conceito, que é apresentado aqui na sua forma mais pura, na sua forma analítica, em linguagem simbólica, vamos visualizar uma animação. Estamos a visualizar uma aplicação dinâmica onde estão representados os pontos de abscissas x1, portanto, abscissa x1, imagem f de x1, o ponto x2 da abscissa x2, portanto, e da ordenada f de x2, e temos então o conceito de função crescente. Dizemos que uma função é crescente no intervalo i do domínio da função f, se qualquer que seja x1, x2 pertencente a i, x1 menor que x2 implica que f de x1 menor que f de x2. Portanto, é o que se passa no exemplo que estamos a ver. Nós temos efetivamente que o x1 é menor que o x2. Portanto, o x2 encontra-se mais à direita, na reta real, no eixo dos x, portanto, o x1 é menor que o x2. E observemos que a imagem de x2, neste caso há de ser qualquer coisa tipo 3.7, é efetivamente maior que a imagem de x1 também, que é qualquer coisa tipo 1.7. Portanto, isto verifica-se sempre que x1 seja maior que x2. Portanto, se andarmos aqui a variar o x1 e o x2, observamos precisamente esta situação. Portanto, temos aqui o x2 maior que o x1 e a imagem de x1 é sempre inferior ou igual que a imagem do ponto x2. Resta-nos agora aqui explorar melhor esta situação de ser igual, porque o que nós temos é que quando os dois pontos estão no intervalo 1 a 3, a função vai ser constante, porque vamos ter uma zona em que as imagens são todas iguais e, portanto, é como aqui aparece, f de x1 é igual a f de x2. Portanto, sempre que temos um objeto x1 e x2 ao mesmo tempo no intervalo 1 a 3, vamos ter que as imagens são iguais. Portanto, é isto que está a prever a definição. Diz que a imagem de x1 tem que ser menor ou igual que a imagem de x2. Ora, dá-se o caso de que aqui, como as imagens são iguais, a imagem de x2 não é maior que a imagem de x1. Mas, no entanto, como é igual, a definição ainda se verifica. Portanto, podemos concluir assim que a função será crescente quando, ao percorrermos o seu gráfico da esquerda para a direita, ele sobe. Portanto, é o que se verifica sempre. Ou sobe, ou então ainda tem a hipótese de permanecer sem subir, permanecer sempre na mesma. Portanto, ao percorrer os pontos da esquerda para a direita, o gráfico ou sobe, os pontos ou vamos subindo com este processo, ou então mantemos temporariamente na mesma. Portanto, neste caso agora voltamos outra vez a subir e é este o conceito geométrico de função crescente. No caso da função ser estritamente crescente, o que se passa é uma situação análoga à anterior. Uma pequena diferença é que aqui, em vez de aparecer menor ou igual, aparece apenas um menor. Portanto, x1 menor que x2, portanto, para todos os pontos x1 e x2 pertencentes a i, o facto de x1 ser menor que x2 implica que a imagem de x1 é menor que a imagem de x2, ou seja, não pode ser igual. Vamos ver uma animação ilustrativa desta situação e perceber as diferenças relativamente ao conceito de crescente. Qual é a diferença entre ser crescente ou estritamente crescente? Estamos a visualizar agora uma aplicação dinâmica onde o gráfico da função está sempre a subir, ou seja, não apanha partes, onde a função é constante. Quando eu percorro o gráfico da esquerda para a direita,
ele sobe sempre. Portanto, o que se trata aqui é que o facto de x1 ser menor que x2, que é o que temos aqui nestes casos todos que estamos aqui a visualizar, vai implicar que a imagem de x1 é maior que a imagem de x2. De facto, a imagem de x1 vai ser menor que a imagem de x2, porque esta encontra-se mais acima, portanto tem um valor maior. Portanto, neste caso, parece ser aparentemente tipo 1, qualquer coisa tipo 1, e aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, qualquer coisa. Tendo em conta que a imagem de x1 é aproximadamente 1, a outra é 7, qualquer coisa. Portanto, temos sempre esta situação da imagem de x1 ser inferior à imagem de x2. Pode-se dizer, portanto, que as imagens variam no mesmo sentido que os objetos. Neste caso, não podemos ter partes onde a função é constante. Tem que estar sempre o gráfico a subir. Vamos avançar agora para o conceito de decrescente no intervalo I do domínio. Portanto, quaisquer que sejam x1 e x2 pertencentes a I, x1 menor que x2 implica que a imagem de x1 é maior ou igual que a imagem de x2. Portanto, agora é maior ou igual. Significa isto que as imagens variam no sentido contrário dos objetos. Vamos ver uma animação ilustrativa deste conceito. Temos, portanto, aqui uma aplicação com a definição de função decrescente no intervalo I. Portanto, como já foi dito, x1 menor que x2 implica que f de x1 é maior ou igual que f de x2. E é o que se passa aqui. Portanto, nós, de facto, estamos a observar o x2 que é maior que o x1, ou se quisermos o x1 que é inferior ao x2, e notemos que a imagem de x1 está claramente acima da imagem de x2, ou seja, f de x1 maior ou igual que f de x2. O que significa esta situação do maior ou igual? Porque é que não é só maior? Porque dá-se o caso de quando a função é constante, considera-se ainda que ela é decrescente, porque notemos que, neste caso, a imagem de x2, a imagem de x1 não é maior que a imagem de x2, mas é igual. Portanto, é o que estamos aqui a ver. Portanto, esta situação, esta definição prevê casos onde, ao percorrer o gráfico da esquerda para a direita, ou desce ou permanece igual temporariamente, e aqui neste caso estamos a observar que volta a descer. Portanto, função decrescente num intervalo I. Podemos também concluir que, já foi visto, quando a função era crescente no intervalo, que as partes onde ela era constante, que correspondiam a partes onde se podia considerar que a função é crescente. Ou seja, quando a função é constante, pode-se considerar que é crescente. Agora estamos a ver que quando ela é constante, também é, afinal, decrescente. Temos então uma situação que é de que, quando a função é constante, é crescente e decrescente em simultâneo, porque satisfaz as duas definições. Satisfaz a definição de função crescente e a função de função decrescente, pelo facto de aqui estar o maior ou igual e no outro caso estar o menor ou igual. Vamos agora ver, naturalmente, o conceito de função estritamente decrescente. A diferença que há relativamente ao conceito anterior é que aqui, em vez de aparecer maior ou igual, aparece apenas maior. Portanto, temos que, já se está mesmo a ver, que vai acontecer não termos a possibilidade da função ter partes onde é constante. Vamos então ver a animação. Aqui temos, portanto, o objeto x1 inferior ao objeto x2 e a imagem de x1 claramente maior que a imagem de x2, encontra-se mais acima no eixo dos y. Portanto, neste caso, não há partes onde a função é constante. Ao percorrer o gráfico da esquerda para a direita, ele está sempre a descer e não tem patamares onde possa ser eventualmente constante. Portanto, conceito de função estritamente decrescente. Avancemos agora para o conceito de função constante, que já foi referido por diversas vezes, que é um conceito muito simples, que nos diz que quando os objetos, quaisquer que sejam x1 e x2 pertencentes a I, f de x1 é igual ao f de x2, portanto, permanece a função rigorosamente igual e nesta parte a função tem como gráfico uma reta horizontal. Vamos ver um exemplo. Nos exemplos já explorados, então, temos uma situação em que se pode dizer que a função é crescente em R, neste caso, e, no caso da função g, poderemos ainda dizer que a função é estritamente crescente em R. Portanto, aqui o intervalo I é igual ao conjunto R. Função
crescente, que inclui partes onde é constante, esta não pode ser, a f não pode ser estritamente crescente, e aqui no caso da g temos uma função estritamente crescente, porque o gráfico vai sempre a subir quando é percorrido da esquerda para a direita e não apanha partes onde é constante. Agora temos o exemplo de função decrescente, portanto o gráfico ou desce quando é percorrido da esquerda para a direita, ou é constante, portanto função decrescente em R, isto acontece para quaisquer que sejam x1 e x2 pertencentes a R, não é? Que verifiquem a condição de f de x1 ser, neste caso, maior ou igual que f de x2, portanto verificam sempre para todo o ponto x1 e x2 pertencente ao conjunto R, e neste caso da direita temos uma função que é estritamente decrescente em R. Portanto, pode-se dizer, portanto, que a função g, se quiséssemos dizer que ela é decrescente em R, também estaria bem, porque a função ser estritamente decrescente implica naturalmente que ela é também decrescente, ou seja, termos o f de x1 maior ou igual que f de x2, portanto o maior ou igual significa que ou é maior ou é igual, então será em particular maior. Significa isto que se a função for estritamente decrescente, então será obrigatoriamente também decrescente, e mesmo se passa aqui com o estritamente decrescente. Portanto, uma função que seja estritamente crescente, que vá sempre a subir, também será em particular crescente, o que significa que ou vai a subir ou permanece constante em algumas partes. Portanto, um conceito está incluído no outro, sendo que os conceitos que nós utilizamos mais vão ser o decrescente, crescente no intervalo i, e o decrescente no intervalo i. Portanto, são esses conceitos que são mais utilizados, eventualmente também a parte onde é constante, que é uma situação bastante trivial. Vamos ver um exemplo. No seguimento de exemplos anteriores, estudemos a função representada na figura relativamente à monotonia. Temos, portanto, uma função f, cujo gráfico é o que estamos a visualizar, que já foi visto anteriormente, e podemos concluir que a função f é decrescente no intervalo menos 3 a 0, uma vez que, no intervalo menos 3 a 0, a função, ao percorrendo o seu gráfico da esquerda para a direita, ele naturalmente está a descer. E podemos dizer também que é decrescente no intervalo 2 a 5. Portanto, a função nesta zona ela vai sempre a descer. Vai sempre a descer no intervalo 2 a 5. Podemos também dizer que ela é crescente no intervalo 0 a 2. Porquê? Porque no intervalo 0 a 2, para estes valores de x, a função está sempre a subir. O gráfico, a função subir, não se diz, mas diz o gráfico sobe. Ou percorremos os pontos do gráfico, vai-se observar uma subida. Portanto, a função é crescente no intervalo 0 a 2. E a leitura desta informação faz sempre no eixo dos x's. Vamos agora ver o conceito de extremos de uma função. Dizemos que f de x0 é um máximo local ao relativo de f se houver um intervalo aberto i que contém x0, tal que a imagem de x0 seja maior ou igual do que a imagem de x para todos os pontos que estão nesse intervalo e que são comuns com o domínio da função f. Portanto, por outras palavras, isto vai significar que para ser máximo local, digamos que tem que haver uma zona em torno do x0 no qual a imagem de x0 seja maior que a imagem dos vizinhos. Portanto, é o que vai significar em termos práticos, mas nós com o exemplo já vamos perceber isto bem. Dizemos ainda neste caso que x0 é ponto de máximo local. No caso de mínimo local ou relativo, a situação é análoga, só que agora o f de x0 tem que ser menor ou igual que o f de x, o que significa que os pontos vizinhos têm que ser maiores que propriamente a imagem de x0. Os pontos vizinhos têm que ter maior imagem que o x0. E os pontos têm que ser num intervalo, portanto o intervalo é os vizinhos, a zona é a zona I, portanto é o intervalo, a vizinhança do ponto x0, que significa aqui com este intervalo I. Dizemos neste caso que x0 é um ponto de mínimo local. E temos que o máximo absoluto, o f de x0 é máximo absoluto quando o f de x0 for maior ou igual que qualquer outro
que qualquer outro, que a imagem de qualquer outro objeto do domínio. Ou seja, o f de x0 é maior ou igual que qualquer imagem existente do ponto do domínio. No caso de mínimo absoluto, temos que o f de x0 é menor ou igual que a imagem dos outros objetos do domínio. Portanto, não há imagem mais pequena que a imagem de x0, quanto muito a igual. Em qualquer um dos casos anteriores, chamamos a x0 ponto de extremo local, também se costuma chamar assim. Vamos ver um exemplo. Estamos novamente a visualizar o gráfico que já foi visto nos exemplos anteriores e temos que podemos concluir que, quanto aos extremos, temos os máximos e os mínimos, que se podem separar em cada caso em relativos ou absolutos. No caso dos relativos, temos que os máximos relativos são 1 e 4, porque neste caso, o ponto 1, temos ou não que o 1 é maior que os vizinhos. Neste caso, só temos vizinhança do lado direito. E a imagem de menos 3, que é 1, vai ser maior que a imagem dos vizinhos. Os vizinhos imediatamente à direita têm imagem inferior a 1. Por exemplo, este ponto que eu estou aqui a assinalar, tipo menos 2.9, vai ter imagem que é 0.9, portanto, claramente inferior à imagem de 1. E temos também o 4 como máximo relativo, porque vê-se bem que ele está acima dos outros. Há aqui uma vizinhança em torno do 2, vizinhança esquerda e direita, no qual o 4 é maior que os vizinhos. Portanto, nesta zona, ele é maior do que os outros. Portanto, é um máximo local. Portanto, temos que pensar, tipo, é um pico do monte, é uma zona no qual é maior do que os vizinhos, é mais alto que os vizinhos. O máximo absoluto é o 4, uma vez que podemos observar que a imagem de 2, que é 4, é maior ou igual, neste caso mesmo maior, do que qualquer outra imagem da função. Ou seja, não há nenhum objeto cuja imagem seja superior a 4. Todas as imagens são inferiores ou iguais a 4, pelo que podemos dizer que o 4 é o máximo absoluto da função. Dá-se o caso, então, de o 4 ser máximo relativo e absoluto ao mesmo tempo. O 0 é um mínimo relativo, portanto, podemos observar que na vizinhança de 0, a imagem de 0, que é 0, é a mais pequena. Portanto, nesta zona, numa vizinhança em torno do 0, significa uma vizinhança ser, por exemplo, um intervalo centrado no 0, bastante pequeno, de amplitude pequena. Por exemplo, o intervalo de menos 0,1 a 0,1 é um intervalo no qual a imagem de 0 é mínima, pelo que 0 é um mínimo relativo. Mínimo absoluto não existe. Portanto, estaríamos tentados a dizer que o mínimo absoluto é igual a menos 1. No entanto, como aqui o 5 não pertence ao domínio da função, já que aqui está a bola aberta, portanto, esta é assim que nós costumamos colocar num gráfico quando queremos que um ponto em particular não pertença ao gráfico da função. Portanto, como a imagem de 5 não existe, não se pode dizer que o menos 1 é o mínimo absoluto. Simplesmente vamos dizer que não tem, porque se disséssemos que era o mínimo absoluto menos 0.9, podia-se logo dizer, então, porque é que não é o menos 0.99? E a seguir ao menos 0.99 podia vir o menos 0.99999. Portanto, como veem, não pode haver mínimo absoluto, porque não há nenhum valor que seja mais pequeno que os outros valores todos de imagens da função. Vamos ver um segundo exemplo. Temos o gráfico de uma função f, ou parte do gráfico. Portanto, diz parte do gráfico porque observamos que o domínio vai de menos infinito até ao 8, porque nesta zona a função não acaba, supõe-se que prolonga-se por aqui acima, portanto, supõe-se que se mantém o comportamento e, portanto, apenas está representado parte do gráfico, não pode estar representado o gráfico completo. Podemos concluir que o domínio da função, como já foi dito, é de menos infinito a 8. O contradomínio
portanto, que se lê no eixo dos x, portanto, é a sombra, a projeção do gráfico no eixo dos x. Se traçássemos retas horizontais, verticais, as retas que apanhavam o gráfico eram as retas todas que iam desde menos infinito até ao 8. O contradomínio, que é o conjunto das imagens, é de menos 3 a 3, ou melhor, de menos 3 a mais infinito, porque aqui nesta zona todas as retas horizontais que nós fizéssemos, ainda iam apanhar o gráfico da função, portanto ainda pertence ao conjunto das imagens. Se eu quiser um objeto cuja imagem D4 é lá de estar aqui a algures, se eu quiser um cuja imagem D5 é lá de estar aqui acima, portanto vai ser de menos 3 a mais infinito. E a função é positiva no intervalo menos infinito a menos 4, portanto, porque o seu gráfico encontra-se acima do eixo dos x para este valor de x, para estes valores de x, reunido com de menos 2 até 3, portanto, novamente acima do eixo dos x, o que faz com que as imagens sejam todas positivas. Por exemplo, a imagem de 2 vai ser 3, a imagem 2.5 há de ser próxima de 1. E depois também ainda temos uma zona que será o intervalo de 7 a 8. De 7 aberto, porque no 7 é nula, e 8 fechado, porque a imagem de 8 é 1, que é positiva. E, portanto, a função será negativa quando o seu gráfico se encontrar abaixo do eixo dos x, e, portanto, menos 4 a menos 2. Cá temos, as imagens aqui são todas negativas, reunido com de 3 até 7, aberto no 3 e aberto no 7, porque nestes objetos em particular a função é nula. E, portanto, será nula no menos 4, no menos 2, no 3 e no 7. Portanto, a imagem, o f de menos 4, o f de menos 2, o f de 3 e o f de 7 são todos iguais a 0. Portanto, estes são os zeros da função. Monotonia é crescente de menos 3 a 2. Portanto, nesta zona que vai de menos 3 até ao 2, a função ou cresce ou é constante. E é também crescente de 4 a 8, porque ele percorreu o seu gráfico da esquerda para a direita, ele sobe. Portanto, como a leitura é sempre feita no eixo dos x, fica de 4 a 8. E será decrescente de menos infinito até 3, porque nesta zona a função tem o gráfico, portanto, ao percorrer o gráfico ele desce, reunido com de menos 1 a 4. Portanto, ao percorrer o gráfico, ou ele permanece na mesma, ou começa a descer. Portanto, ou fica constante, ou desce. Os valores x correspondem a esta situação são os valores de menos 1, até 4. Portanto, dá-se o caso de, em particular no intervalo menos 1 a 2, a função ser crescente e decrescente ao mesmo tempo. Relativamente aos extremos, o 3 e o 1 são máximos relativos. O 3 e o 1 são máximos relativos porque o 1 é máximo relativo porque a imagem de 8 é igual a 1 e na zona em torno do 8, neste caso só há vizinhança à esquerda, a imagem de 8 é maior que a imagem dos vizinhos, portanto sobressai pela positiva relativamente à imagem dos vizinhos, portanto é maior que a imagem dos vizinhos, pelo que o 1 é tido como um máximo relativo. Portanto, notemos que no caso dos extremos, no caso dos máximos e dos mínimos, a leitura é feita no eixo dos y, ao contrário do que acontece na monotonia, no sinal, que é feita no eixo dos x. Temos também que o 3 também é um máximo relativo, porque as imagens do 1, do 0 ou de qualquer ponto que esteja entre menos 1 e 2 não são maiores ou iguais que a imagem dos vizinhos, mas são iguais. Portanto, o que diz a definição de máximo relativo é que para ser tem que a imagem do próprio ponto de máximo ser maior ou igual que a imagem dos vizinhos, como neste caso é igual, porque a função é constante, portanto, todas as imagens aqui em torno de 1 são iguais a 3, dá-se o caso de o 3 ser um máximo relativo. Relativamente ao máximo absoluto, não existe pelo facto de a função ter um contradomínio de menos 3 a mais infinito, portanto não há nenhum objeto que seja maior que, nenhuma imagem que seja maior do que as outras imagens, portanto, porque eu consigo tanto imagens que tenham como valor 4, como valor 5, como valor 1000, como valor 1 milhão, portanto não há nenhuma imagem maior que as outras, portanto não há máximo absoluto. Temos ainda que a imagem de menos 3, que é menos 1, vai ser mínimo relativo. O menos 3, que é a imagem de 4, também é mínimo relativo.
E temos o 3. O 3 também é mínimo relativo, por estranho que pareça, satisfaz a definição de ser mínimo relativo, que diz que, para ser mínimo relativo, basta que os vizinhos do objeto cuja imagem é mínima, que neste caso pode ser, por exemplo, o 1, portanto a imagem de 1 dá 3, e o que é que se passa com os vizinhos do 3? Os vizinhos do 3 não são maiores do que o 3, mas são iguais, e o que diz a definição de mínimo relativo é que basta para um ponto, para o 1 dar origem para o f de 1 ser mínimo relativo, basta que exista uma vizinhança em torno do 1, no qual a imagem de 1 seja menor ou igual que a imagem dos vizinhos. Portanto, a imagem de 1 não é menor ou igual, não é menor que a imagem dos vizinhos, mas é igual, portanto, porque é sempre igual a 3, e podemos então assumir a regra de que quando a função tem uma parte constante, essa parte constante dá sempre origem a um máximo relativo e também a um mínimo relativo em simultâneo. O menos 3 neste caso é mínimo absoluto, porque não encontramos nenhuma imagem que seja mais pequena que menos 3. Portanto, as imagens dos pontos do domínio da função, portanto, qualquer imagem do intervalo menos infinito a 8 é sempre maior ou igual que menos 3, pelo que somos levados a concluir que o menos 3 é um mínimo absoluto. Falemos agora do domínio natural de uma função. Consideremos uma função f definida por uma expressão algébrica fx, chamamos domínio natural de f ao conjunto de valores reais onde fx está definida. Nada melhor do que um exemplo para ilustrar esta situação. Temos então 4 funções. Vamos ao domínio da primeira, ao domínio natural. Temos que o domínio é R porque a função faz sentido calcular a imagem de qualquer ponto real. Consegue-se calcular o f de 1, que dará 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 4, o f de 2, que é 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 4, qualquer ponto que se queira calcular o domínio faz sentido. O mesmo já não se passa no caso da função da linha B, porque se nós anularmos o denominador da fração, sabemos que na matemática não faz sentido ter um zero no denominador. E, portanto, se eu, por exemplo, calcular a imagem do 3, dá-se o caso de ficar 2 menos 9, que é menos 7, e 9 menos 9, que dá 0, e ficaria menos 7 sobre 0, que não faz sentido na matemática. Portanto, nós aqui temos um caso em que o domínio não será R, será sim o conjunto de valores reais, tais que 9 menos x ao quadrado diferente de 0. Resolvendo esta condição, somos levados a concluir que x ao quadrado tem que ser diferente de 9, ou ainda que o x tem que ser diferente de menos 3 e 3, já que os zeros de x ao quadrado igual a 9 são menos 3 e 3. No caso da linha C e da função h, dá-se o caso de termos uma raiz e sabermos que não existe em R nenhuma raiz de números negativos. Portanto, conseguimos calcular a raiz de 4, que é 2, a raiz de 5 fica a raiz de 5. No entanto, a raiz de menos 2 não existe no conjunto R. Não há raízes de números negativos no conjunto R. Pelo que somos levados a ter que considerar que x menos 1, que é a única restrição que tem esta função, a expressão algébrica da função h, tem que ser maior ou igual do que 0. Por exemplo, se quisermos calcular o h de 10, fica a raiz de 10 menos 1, que é a raiz de 9, mais 3 vezes 10 ao quadrado. Portanto, que conseguimos calcular. Mas se quisermos calcular o h de menos 2, notemos que fica a raiz quadrada de menos 2 menos 1, que é menos 3, de onde se conclui que este número não pertence ao domínio da função. Portanto, x menos 1 maior ou igual do que 0, conduz-nos a ter x maior ou igual do que 1, de onde concluímos que o domínio fica de 1 a mais infinito. Portanto, é o conjunto de pontos onde se consegue calcular a imagem destes pontos, portanto, onde há a imagem. O caso da linha D, temos ao mesmo tempo que temos um radicando numa raiz, portanto, uma expressão que figura debaixo de uma raiz, também temos um denominador, pelo que cumulativamente vai ter que se verificar o x menos 3 ser maior ou igual que 0 e o 4 menos x diferente de 0, pelo facto de ser denominador, e nós não queremos em R raízes de números negativos nem zeros no denominador. Simplificando esta expressão, fica x maior ou igual do que 3 e x diferente de 4, de onde somos levados a concluir que o domínio fica 3 a mais infinito, excepto 4. A próxima tarefa que recomendamos é resolver a parte correspondente a esta aula da ficha de funções reais de variável real. Portanto, devem resolver, para praticar estes conceitos, funções reais de variável real, aula 2, a parte da ficha correspondente a esta aula.
e deixamos aqui alguma bibliografia que poderá ser útil para complementar o que foi apresentado nesta aula.